E aí galera, beleza? Bom, neste vídeo a gente vai estar vendo os intervalos reais limitados. Bom, então para começar, vamos considerar dois números sendo A e B números reais e A menor do que B. Bom, vamos considerar inicialmente o conjunto A dado por x, onde x pertence aos reais e x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Bom, este maior ou igual significa que o x ele pode ter o valor A ou maior que A. Do mesmo jeito que x sendo menor ou igual, ou seja, esse símbolo aqui, significa que x pode ser B ou menor do que B, ou seja, x vai de A até B. Como que a gente mostra o intervalo a que este conjunto pertence? Bom, o intervalo a que este conjunto pertence é o intervalo A, que vai de A até B. E este símbolo menor ou igual, na nomenclatura de intervalo, ele é um colchete que é virado para o valor. Ou seja, esse colchete significa que o intervalo começa no valor A. E como aqui é menor ou igual a B, então a gente também coloca um colchete virado para B, indicando que o intervalo termina no B. Ou seja, o intervalo vai de A até B. A gente também pode representar este intervalo na reta real. Ou seja, se a gente pegar uma reta que passe pelos pontos A e B, então aí nós temos a reta que passa pelos pontos A e B. Lembrando, pessoal, que estes pontos A e B nada mais são do que números. Então é como se fosse um número indo de 1 até 5, por exemplo. Tá certo? Então, na reta real, este menor ou igual, que significa a mesma coisa que colchete no caso de intervalo, na reta real nada mais é do que uma bolinha fechada, que indica que o valor A faz parte deste intervalo. E como B também faz parte desse intervalo, então a gente também coloca aqui uma bolinha fechada. Portanto, o intervalo ao qual este conjunto pertence é um intervalo que vai desde o valor A até o valor B. E A e B fazem parte deste intervalo. A este intervalo a gente dá o nome de intervalo real limitado fechado. Fechado exatamente porque nós sabemos que ele começa no valor A e termina no valor B. Um outro exemplo que eu gostaria de passar é o do conjunto B, como vocês podem ver aí, que é um conjunto que ele é definido como sendo x, onde x também pertence aos reais, e ele está definido entre A e B. Só que A e B não pertencem a esse intervalo. Como a gente sabe disso? Este símbolo aqui, pessoal, esse símbolo aqui significa que x é estritamente maior do que A. Ou seja, ele não pode ser igual ao A. Ele é igual ao primeiro número que vem depois do A. Assim como x é menor do que B. Ou seja, ele vai até o último número antes de B. E este conjunto, então, a gente representa ele como intervalo, sendo o intervalo B, desculpa, pessoal. O intervalo B, que vai de A até B, mas como A não pode fazer parte desse intervalo, porque aqui é estritamente maior do que A gente representa isso não fazer parte como um colchete virado para fora. Ou seja, isso a gente lê que é o intervalo começa no valor que vem depois do A. Então o A não pertence a esse intervalo. Como o B também não pertence, a gente também coloca aqui um colchete virado para o lado de fora. Uma outra forma de escrever isso é fazendo com parênteses, porque o parênteses ele tem o mesmo significado do colchete virado para fora. Então, se a gente coloca um intervalo que vai de A a B fechando por parênteses, significa que ele vai de A a B, mas A e B não fazem parte deste intervalo. A gente também pode representar esse intervalo na reta real. Ou seja, se a gente pegar uma reta que passe pelos valores A e B, aqui nós temos a reta que passa pelos valores A e B. Bom, como A não faz parte desse intervalo, na reta real a gente representa esse não fazer parte como uma bolinha aberta,
que indica que A não pertence a esse intervalo. Como B também não pertence, a gente também faz uma bolinha aberta. Ou seja, o intervalo na qual este conjunto está definido é o intervalo que vai de A até B, mas A e B não fazem parte deste intervalo. E a este intervalo a gente dá o nome de intervalo real limitado aberto. Por que aberto? Porque ele não tem um número específico na qual ele começa e na qual ele termina. Um outro exemplo que eu gostaria de passar é o exemplo aqui do conjunto C. Este conjunto C, ele também é definido como sendo x, na qual x pertence aos reais, e x é maior ou igual a A. Desculpa, pessoal, aqui eu ia colocar maior do que A e menor ou igual a B. Ou seja, ele começa no primeiro valor depois de A e termina exatamente no valor B. Então, qual que é o intervalo a qual este conjunto pertence, pessoal? O intervalo a qual este conjunto pertence é o intervalo que C, que vai de A até B, mas como A não pertence a este intervalo, então a gente coloca um colchete aqui virado para fora. Mas B pertence a este intervalo, então a gente põe um colchete virado para dentro. E da mesma forma que nós já vimos, esse daqui pode ser representado como parênteses A, B, colchete. Ok, pessoal? Isso também pode ser representado na reta real. Se a gente pegar uma reta que passe pelos pontos A e B, então aqui nós temos a reta que passa pelos pontos A e B. Só que como A não faz parte deste intervalo, então a gente pode indicar que ele não faz parte colocando a bolinha aberta. Mas B faz parte deste intervalo, então a gente coloca uma bolinha fechada. Então o intervalo a qual este conjunto pertence é o intervalo que vai de A até B, mas A não pertence a esse intervalo e B pertence. Então aqui esse intervalo é chamado de intervalo real limitado aberto à esquerda e fechado à direita. Um outro nome que vocês podem encontrar aí também é o nome que fala que este é um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Ok, pessoal? Eu não gosto muito dessa nomenclatura porque ela não fala exatamente onde está aberto e onde está fechado. Aqui nessa nomenclatura de cima a gente deixa bem claro exatamente onde ele está aberto e onde ele é fechado. Mas fica a critério de vocês usarem o que vocês quiserem. Ok? Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar é o exemplo do conjunto D, conforme vocês podem ver aí, na qual fala que D é definido como sendo x, onde x pertence à reta real, e x é maior ou igual a A e menor do que B. Então, de novo, pessoal, aqui como a gente já viu antes, como x é maior ou igual a A pertence a esse intervalo, mas x é menor estritamente do que B, ou seja, B não pertence a esse intervalo. Então, o intervalo D, a qual este conjunto pertence, é um intervalo que vai de A até B. Como A pertence a esse intervalo, a gente coloca um colchete fechado. E como B não pertence, a gente coloca um colchete aberto. E, novamente, a gente pode representar isso por A, B, parênteses. Ok, pessoal? A gente também pode representar na reta real este intervalo. Ou seja, a gente pega uma reta que passe pelos pontos A e B. E como A pertence a este intervalo, então no A a gente coloca uma bolinha fechada. Mas B não pertence a este intervalo. Portanto, a gente coloca uma bolinha aberta. Então, o intervalo a qual este conjunto pertence é o intervalo que vai de A até B.
E A faz parte do conjunto desse intervalo, mas B não faz parte. A este intervalo a gente dá o nome de intervalo real limitado fechado à esquerda e aberto à direita. Mas, novamente, a gente pode usar aquela outra nomenclatura que eu falei anteriormente, que pode ser chamado de intervalo semi-aberto ou intervalo semi-fechado. Ok, pessoal? Também fica a critério de vocês utilizarem isso. E por último, eu gostaria de mostrar o conjunto E, que é um conjunto vazio. Bom, este conjunto, quando ele é considerado um intervalo, ele é aberto e fechado. Fechado. Ok, pessoal? Assim, então, a gente finaliza essa aula. Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Se você quer ver exemplos dessa teoria, clique no botão azul. Clique no botão vermelho para ir direto aos exercícios resolvidos. Ou clique no botão amarelo para a nossa próxima aula de teoria. Um abraço, pessoal. Valeu!